Julho de 1945, Camp Swift, Texas. A sala de exames está quente e imóvel, cheirando a desinfetante e pó, enquanto uma ventoinha de teto cansada estala sobre uma mesa de exército gasta. Uma mulher alemã de 24 anos, P, está à porta, com as pernas a tremer tanto que mal consegue juntá-las. Eu, não consigo fechar as pernas, sussurra ela ao médico americano, que pensa estar prestes a ver um ferimento de batalha ou alguma lesão secreta. Ele pede-lhe que tire as botas. E quando ele olha para baixo, não vê sangue de uma bala, mas ossos, feridas abertas e a verdade nua e crua de meses de inanição lenta. Numa das nações alimentares mais ricas da Terra, um prisioneiro inimigo chegou à beira da morte pela fome. E o que este médico fizer a seguir mudará a forma como milhares de prisioneiros de guerra são tratados. Esta é uma história verídica de guerra, colapso e uma pequena sala de exames que moldou a medicina moderna. Fiquem comigo até o fim e, se quiserem mais histórias reais da Segunda Guerra Mundial como esta, por favor, gostem do vídeo. Subscrevam e apoiem o canal para que possamos continuar a trazer-vos estas histórias poderosas. Julho de 1945, Camp Swift, Texas. A sala de exames do exército era pequena e quente. O desinfetante ardia no nariz. Uma ventoinha de teto estalava em cima, empurrando o ar quente em círculos lentos. A luz do sol poeirenta deslizava através da rede e desenhava linhas pálidas no chão de linóleo gasto. A porta abriu-se com um guincho metálico suave. Uma jovem mulher com um uniforme alemão desbotado entrou, agarrando-se à moldura da porta como se fosse uma muleta. O seu nome era Keith Schmidt. Tinha 24 anos, mas movia-se como alguém com o dobro da sua idade. Uma enfermeira americana do Corpo do Exército Feminino, a Tenente Sarah Chun, estava ao seu lado. Por aqui, disse a enfermeira suavemente, guiando-a em direção à mesa de exames a cerca de 5 metros de distância. Deveriam ter sido alguns passos fáceis. O capitão David Morrison observava do lado da mesa. Tinha 42 anos. Era um médico de Filadélfia. Um homem que tinha visto feridas de guerra no norte de África e em Itália. Tinha tratado homens dilacerados por estilhaços, pulmões cheios de infecção, corpos magros devido a rações pobres. Ele pensava que sabia o que era fome. Por favor, caminhe até a mesa, disse ele através de um intérprete. Keith impulsionou-se para a frente. Um passo. As pernas tremeram. Segundo passo. A mão dela disparou para agarrar a parede. Respirava com dificuldade como se tivesse subido uma colina e não atravessado meio metro de chão. Levou quase 1 minuto inteiro para cobrir aqueles 5 metros. Morrison sentiu algo apertar-se no seu peito. Aos 24 anos, ela deveria ser forte. Em vez disso, cada passo parecia uma luta contra a própria gravidade. Para ele, foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Ele começou com o básico. A enfermeira ditava os números enquanto os anotava. Altura 5 pés e 6 polegadas, 1,67, disse ela. Peso 87 libras, 39, 5 para G, 39, 5 para 1,67. Uma mulher saudável dessa altura poderia pesar entre 59 kg a 63 kg. Morrison fez um cálculo rápido na sua cabeça. O seu índice de massa corporal rondava os 14. O normal seria perto de 20 ou 21. Ela não era apenas magra, estava em perigo. A sua pressão arterial estava baixa. O pulso rápido, mas fraco. A temperatura estava ligeiramente elevada. De perto, as suas bochechas estavam encovadas. Os olhos pareciam demasiado grandes para o rosto. Preciso de examinar as suas pernas e pés, disse Morrison. Por favor, retire os sapatos e as meias. Keith olhou para as suas botas. Os seus dedos tremiam enquanto se curvava para desatar os atacadores. O couro estava rachado e polido nos calcanhares. A sala estava silenciosa, exceto pela ventoinha e o raspar lento do atacador contra o ilhó.
Eu não consigo fechar as pernas, disse ela num inglês hesitante, sem olhar para cima. Elas tremem. Dói aqui. Tocou nos lados dos joelhos, depois nos tornozelos. Quando ela tirou a primeira bota, o cheiro atingiu-os. Suor velho, pano úmido e algo mais agudo. Azedo, o cheiro, a ferida de uma infecção oculta. Ela descascou a meia grossa. Morrison olhou para baixo e, por um momento, perdeu a calma. As suas barrigas das pernas não eram mais do que paus envoltos em pele. Quase não havia músculo. Os ossos da canela e do tornozelo empurravam para a frente como as arestas de ferramentas sob um pano fino. A própria pele parecia quase transparente, pálida e esticada. Os pés estavam piores. Cada dedo estava nitidamente delineado. O peito dos pés era uma teia de veias azuis. Várias unhas estavam partidas ou descoloradas. À volta dos tornozelos e nos lados dos pés havia feridas abertas, redondas e inflamadas. Algumas com uma borda amarela, outras em carne viva e vermelhas. Em alguns lugares, o sapato tinha roçado diretamente através da pele até ao osso. Meu Deus! Sussurrou a enfermeira antes de se conter. Mais tarde, Morrison escreveria no seu relatório: membros inferiores mostram extrema perda muscular, múltiplas úlceras de pressão nos pés e tornozelos, algumas infetadas, edema presente nos tornozelos apesar da emaciação geral. Ele já tinha visto fome antes. Nunca a tinha visto cortar tão fundo no corpo de uma jovem mulher. A parte mais estranha era o inchaço. Mesmo com 39 kg, os seus tornozelos estavam inchados, retendo líquidos. O contraste era chocante, pernas finas como varas a terminar em articulações inchadas. Era um sinal clássico de que o corpo estava a falhar, desfazendo os seus próprios tecidos enquanto ainda tentava reter água e sal. Há quanto tempo tem dificuldade em andar? Perguntou o intérprete. Desde janeiro? Talvez fevereiro, respondeu Keith suavemente. As rações tornaram-se pequenas, depois muito pequenas, depois quase nada. As minhas pernas deixaram de me obedecer. Nas suas notas, Morrison escreveu mais tarde: a paciente aparenta 60 anos no andar, 24 no rosto. O corpo tem vivido do seu próprio músculo durante meses. Isto não era propaganda. Era a realidade posta nu em osso, pele e feridas infetadas. Fora do campo, os campos americanos estavam cheios e os soldados dos EUA comiam 3 refeições por dia. Dentro desta sala, uma inimiga do lado perdedor mal conseguia juntar as pernas sem dor. Era um paradoxo cruel. Na nação alimentar mais rica da Terra, a prisioneira, à frente deles, estava a morrer de fome. Morrison terminou o seu primeiro exame em silêncio. Soube de imediato que não se tratava de um simples caso de um pouco de peso a menos. Era o ponto final de uma longa estrada de fome que não começara no Texas. Para entender como uma administrativa saudável de Hamburgo tinha chegado à América com pernas como galhos e pés cheios de feridas, ele teria de olhar para trás, através do oceano, para os últimos meses desesperados de um Reich em colapso e para as rações que encolhiam dia após dia até não restar quase nada. Para entender as pernas finas de Keith no Texas, a história tem de voltar à Alemanha meses antes e a um país que estava a ficar sem tudo. No início de 1944, Keith Schmidt era uma jovem comum num escritório cinzento, não num campo de batalha. Trabalhava como administrativa num escritório de abastecimento perto de Hamburgo. O seu trabalho era papel listas de comida, combustível, uniformes, horários de comboios, relatórios de armazém. A Alemanha ainda se intitulava a terra da ordem e do planeamento. Os comboios chegavam a horas. Os formulários eram carimbados. As rações eram contadas. No início, a guerra apenas roçou a sua vida. O ar cheirava a fumo frio e papel molhado. O som das máquinas de escrever e dos carimbos de borracha enchia a sala.
O seu cartão de racionamento dava-lhe pão, um pouco de carne, alguma gordura. Não era rico, mas era suficiente. Então as bombas vieram com mais frequência. Hamburgo foi atingida repetidamente. À noite, o céu brilhava cor de laranja. As sirenes gritavam. O chão tremia sob os seus pés. Armazéns ardiam. As linhas ferroviárias retorciam-se com o calor. Bairros inteiros transformavam-se em ruínas negras. Ela lembrava-se do sabor a pó na boca e da areia que assentava na sua secretária na manhã seguinte. À medida que a destruição se espalhava, os números nos seus formulários começaram a mudar. Comboios que sempre tinham chegado, agora não chegavam. Armazéns que sempre tinham estado cheios, agora reportavam quase nada. Comida que tinha sido prometida aos trabalhadores civis era enviada para os soldados na frente de batalha. As rações tornaram-se mais pequenas. Depois, muito pequenas, disse Keith mais tarde a um entrevistador americano. No início, cortaram açúcar, depois a carne, depois até o pão. Disseram-nos que era temporário. Não era. No final de 1944, uma ração civil alemã, normal, em muitas cidades tinha caído para cerca de 200 calorias por dia. Muito abaixo do que um jovem adulto precisava para se manter saudável. No papel, trabalhadores como Keith deveriam receber um pouco mais. Na prática, os papéis significavam pouco quando os comboios eram bombardeados e os depósitos estavam vazios. Havia outra reviravolta cruel. Os homens na frente eram a prioridade máxima. Os trabalhadores fabris vinham a seguir, pessoas como Keith, que trabalhavam em escritórios e telefones. Eram colocadas no fundo. Ela trabalhava no abastecimento. Contudo, ela própria tornou-se uma das últimas a receber mantimentos. Esta era a ironia, disse ela anos depois. Carimbávamos papéis de racionamento que prometiam comida que nunca víamos. Em janeiro de 1945, a sua refeição encolhera para uma sopa rala e uma côdea de pão. Alguns dias havia apenas a sopa. Era maioritariamente água morna com algumas cascas de batata ou pedaços de nabo. O sabor era fraco e amargo. O seu estômago roncava o dia todo. O seu corpo começou a consumir-se a si próprio. O inverno foi frio. O vento do rio cortava através das paredes finas e dos casacos finos. De pé na sua secretária, sentia tonturas. Os seus dedos tremiam nas teclas da máquina de escrever. Subir escadas deixava-a sem fôlego. Notou a sua saia ficar larga. O cinto a precisar de furos extra. Em março, muitos no seu escritório comiam, no máximo, uma refeição real por dia. Alguns consideravam-se sortudos se chegassem sequer às 800 calorias. Keith e as amigas tentavam rir-se disso, mas o riso saía fraco. Comíamos qualquer coisa, recordou ela. Dentes de leão, urtigas, topos de beterraba. Uma vez houve biscoitos, mas estavam misturados com serradura para os fazer maiores. Comemos-los de qualquer forma. Em abril, as linhas de abastecimento quebraram completamente em algumas áreas. Pontes estavam embaixo. Pátios ferroviários esmagados. A sua unidade retirou para oeste, de um posto improvisado para outro. Sempre a caminhar, sempre com fome. As suas botas, outrora justas, agora escorregavam nos pés porque tinha perdido tanta carne. O couro abria novos caminhos na sua pele. Cada dia de marcha abria as feridas mais fundo. Houve dias sem comida nenhuma, disse ela. Caminhávamos e tentávamos não pensar nisso. Algumas pessoas simplesmente sentavam-se e não se levantavam mais. Quando as forças britânicas capturaram o seu grupo em maio de 1945, Keith, com um 67, pesava cerca de 40 kg. As bochechas estavam encovadas, as pernas fracas, os pés rasgados. Os britânicos deram-lhe rações básicas, talvez 1.600 calorias por dia, o suficiente para parar a queda livre, mas não para reconstruir o que tinha desaparecido. Ela foi movida através de campos temporários, depois entregue ao controle americano.
A travessia do Atlântico para os Estados Unidos demorou cerca de 2 semanas. O mar estava agitado. O navio de transporte cheirava a combustível, óleo, metal e muitos corpos num espaço fechado. Keith enjoou durante dias. A comida estava lá, mas o estômago dela revirava-se com o cheiro. Muito do que ela engolia voltava para cima. Provavelmente perdeu mais peso durante essa viagem. Quando o navio chegou a Nova York, ela mal conseguia manter-se de pé durante o processamento. Outras mulheres do seu grupo, menos fracas do que ela, ajudaram-na. A viagem de comboio de 4 dias para o Texas foi um borrão de rodas a chocalhar, fumo frio e passos curtos e cuidadosos até a latrina, sempre agarrada ao braço de alguém. Quando chegou a Camp Swift, meses de subnutrição severa tinham-lhe retirado a força. Os oficiais médicos estimariam mais tarde que ela tinha vivido sob condições de verdadeira inanição durante pelo menos 4 a 6 meses. Ela não era um soldado da frente. Era uma trabalhadora de escritório. No entanto, chegou quase como um esqueleto. O grande paradoxo era claro. Uma nação outrora famosa pela ordem e planeamento tinha quebrado de tal forma que até os seus escriturários de abastecimento estavam a morrer de fome. Mas, no Texas, Keith logo aprenderia que não era a única. Quando o capitão Morrison começou a examinar as outras mulheres do transporte dela, descobriria que a história dela não era de todo incomum. Fazia parte de um padrão muito maior. O caso de Keith ficou com o capitão Morrison muito depois de ela ter deixado a sala de exames. Nessa noite, à luz fraca de um candeeiro de secretária, ele escreveu um relatório mais detalhado do que qualquer outro que tivesse arquivado antes. O escritório cheirava a tinta, papel velho e ao sempre presente ácido fênico da enfermaria próxima. Ele listou cada número: altura 1, 67 metros, peso 39, 5 kg, IMC estimado 14, subpeso severo, perda muscular marcada nos membros inferiores, múltiplas úlceras de pressão nos pés e tornozelos, algumas infectadas, sinais de deficiência de vitamina C e D, cabelo fino, unhas quebradiças, gengivas inflamadas, condição de risco de vida sem tratamento. No final, acrescentou uma linha que não era apenas sobre uma mulher. Recomendo o exame completo de todas as prisioneiras deste transporte. Suspeito que subnutrição severa prolongada possa ser comum. Na manhã seguinte, ele levou o relatório ao Major Thomas Henderson, o oficial médico-chefe do campo. Henderson leu-o devagar, os lábios a apertarem-se mais a cada linha. Isto é pior do que esperávamos, disse Henderson, olhando para cima. Sabíamos que a Alemanha tinha falta de comida, mas isto é inanição sistemática, ou um colapso completo do abastecimento, respondeu Morrison. De qualquer forma, se ela for típica, temos um problema que a nossa rotina normal de admissão não detetará. Henderson assentiu. Examine as restantes, todas as 30 mulheres. Documente tudo. Precisamos de factos, não suposições. Nos 3 dias seguintes, a sala de exames tornou-se uma fábrica silenciosa de más notícias. Uma a uma, as mulheres do transporte de Keith entraram. O ar era sempre o mesmo ardor do desinfetante, o cheiro tênue de uniformes de lã velhos, por vezes o odor azedo de pele por lavar e feridas antigas. Morrison e a tenente Shum seguiam os mesmos passos de cada vez. Altura, peso, pressão arterial, um olhar para o cabelo, dentes, pele, depois pernas e pés. Os números empilhavam-se como estatísticas sombrias num gráfico. Das 30 mulheres, 23 mostravam sinais claros de subnutrição grave. 15 tinham índices de massa corporal abaixo de 16, o que significava que não eram simplesmente magras, mas perigosamente subponderadas. 8 tinham gengivas a sangrar, dentes soltos
ou hematomas que não correspondiam a qualquer lesão, sinais clássicos de escorbuto por falta de vitamina C. 6 tinham inchaço nas pernas ou tornozelos. Embora os seus corpos estivessem quase esqueléticos, uma mulher de Berlim sussurrou: "Eu costumava pesar 65 quilos. Agora peso 42. Parei de me olhar ao espelho." Outra, uma operadora de telégrafo, disse: "Disseram-nos para sermos orgulhosas, para aguentar. Mas não se pode aguentar quando não há nada para comer." As histórias delas coincidiam com a de Keith: rações cortadas repetidamente, comboios que nunca vinham, uma sopa rala por dia em março, alguns dias nada em abril. Trabalhadoras de escritório e operadoras de rádio longe da frente tinham se tornado a prioridade mais baixa num sistema moribundo. As notas de Morrison tornaram-se um padrão em vez de uma lista de casos separados. Ele escreveu: "Descobertas consistentes na maioria do grupo. Evidência de 4 a 6 meses de calorias inadequadas e múltiplas deficiências vitamínicas. Condição não devida à negligência individual, mas a um colapso mais amplo." Ele também tirou fotografias com a permissão das mulheres. Pernas como paus, ombros como cabides, tornozelos inchados acima de botas gastas. O clique do obturador da câmara soava áspero na sala silenciosa. Anos mais tarde, essas imagens a preto e branco apareceriam em palestras médicas sobre inanição. Quando terminou todos os 30 exames, montou um segundo relatório mais grosso que o primeiro. Continha tabelas de alturas e pesos, resumos de sintomas e uma conclusão clara. Estas prisioneiras não eram simplesmente inimigos para processar. Muitas eram emergências médicas. O Major Henderson convocou uma reunião da equipa médica do campo. A sala estava cheia de médicos, enfermeiros e auxiliares. As janelas estavam abertas, deixando entrar o ar quente do Texas e o som distante de caminhões na estrada. Henderson segurou o relatório. "Este não é um caso isolado", disse ele. "De um transporte de 30 mulheres, mais de 2/3 estão gravemente subnutridas. Quase metade está na faixa de subpeso severo. Isto não é propaganda. É a realidade. E é agora nossa responsabilidade." Ele estabeleceu novas regras, claras e firmes. Todos os prisioneiros de guerra que chegarem receberão um exame médico completo que olhe atentamente para a nutrição. Qualquer pessoa com um IMC abaixo de 17 receberá rações extra e supervisão médica. Qualquer pessoa com sinais de falta de vitaminas receberá suplementos vitamina C, D, complexo B, ferro. Feridas infectadas serão tratadas antes da atribuição aos barracões regulares. Também criaremos uma ala especial para aqueles que precisam de cuidados nutricionais a longo prazo. O capitão Morrison irá organizar. Um médico perguntou: "Estamos equipados para este nível de cuidados para prisioneiros inimigos?" "Teremos de estar", disse Henderson. "A Convenção de Genebra exige tratamento adequado. Mais do que isso, é simplesmente a coisa certa a fazer." O contraste era nítido. Os escritórios alemães tinham arquivado papéis enquanto seus próprios funcionários passavam fome. Agora, oficiais americanos escreviam novas regras para proteger esses mesmos antigos inimigos. Tinham vindo para o campo à espera de guardar prisioneiros. Estavam agora, em parte, a proteger pacientes. Quando a reunião terminou, começaram os planos para um barracão convertido 20 camas, enfermeiros extra, novos fornecimentos de proteínas, alimentos e vitaminas. O próximo passo seria mais difícil do que contar calorias num formulário. Significaria reconstruir corpos quebrados, uma refeição cuidadosa de cada vez, caminhando numa linha estreita entre o pouco e o demasiado. O que acontecesse dentro daquela nova ala testaria não só o conhecimento médico, mas também a paciência. À medida que a equipa aprendia quão perigoso poderia ser alimentar uma pessoa esfomeada demasiado depressa e quão lentamente a esperança podia regressar, grama a grama,
A nova ala médica era um longo barracão de madeira na orla de Camp Swift. O exército tinha retirado os beliches velhos e forrado as paredes com camas de hospital de metal, lençóis brancos, almofadas finas. Uma pequena mesa junto a cada cama, o ar cheirava a sabão. Linhos fervidos, caldo fraco e a mordida aguda do desinfetante. 8 das 30 mulheres, incluindo Keith, foram movidas para lá primeiro. Eram os piores casos, as que não conseguiam andar longe ou ficar de pé por muito tempo. Quando se deitavam, os ossos pressionavam através do colchão. Quando se sentavam, cansavam-se rapidamente. O capitão Morrison percorria a fila todas as manhãs com uma prancheta. As enfermeiras tiravam pulsações, temperaturas e pressões arteriais. Anotavam cada número batimentos cardíacos por minuto, graus no termômetro, quilos na balança. Estes números guiariam tudo. Alimentar las era como caminhar no fio da navalha, comida a menos. E não recuperariam, comida a mais. Demasiado depressa, e os seus corpos danificados poderiam falhar. Morrison tinha lido sobre a síndrome de realimentação, um choque perigoso que podia acontecer quando uma pessoa esfomeada recebia subitamente refeições normais. Os eletrólitos, os sais no sangue, podiam oscilar descontroladamente. Em casos graves, o coração podia parar. Por isso, o plano era rigoroso e cuidadoso. Semana 1, disse Morrison à equipa, não mais de 200 calorias por dia, 6 pequenas refeições, alimentos fáceis, caldos, papas, ovos moles, se conseguirem tolerar. Observamos de perto. Os primeiros tabuleiros chegaram a chocalhar. Papas de aveia ralas, uma colher de puré de batata, uma pequena fatia de pão mole, chá fraco. Para um soldado saudável, pareceria quase nada. Para estas mulheres, era a maior quantidade de comida que viam em meses. No início, Keith comeu devagar, mais porque lhe disseram para o fazer do que por sentir fome. O estômago dela contraiu-se. Sentiu-se enjoada após apenas algumas dentadas. Há tanta comida, sussurrou ela à enfermeira, olhando para a tigela meio cheia. O meu corpo esqueceu-se de como comer, mas as enfermeiras incentivavam-nas. Uma pequena colher de cada vez. Se alguém se sentisse enjoado, a porção seguinte era adiada, não cancelada. O objetivo era a ingestão constante, não grandes refeições. Morrison ordenou pesagens diárias. Os números mal se moveram na primeira semana. Algumas mulheres ganharam meio quilo, outras nada. Uma perdeu um pouco de água à medida que o pior do inchaço diminuía. Não desanimem, disse-lhes ele. O vosso corpo está a aprender de novo. Isto leva tempo. Na segunda semana, as calorias subiram para cerca de 500 por dia. A comida tornou-se ligeiramente mais rica, mais batatas, um pouco de carne, sopas mais grossas. Comprimidos de vitaminas foram adicionados. Vitamina C para as gengivas e pele. Vitamina D e cálcio para os ossos. Complexo B para os nervos. Ferro para o sangue fino. Os comprimidos eram calcários e amargos na língua, mas eram vitais. No final dessa segunda semana, Keith tinha ganho cerca de 1,5 kg. Não se notava muito à vista, mas ela sentia pequenas mudanças. O frio constante aliviou um pouco. As feridas nos pés, agora limpas e tratadas todos os dias, começaram a fechar nas bordas. O inchaço nos tornozelos começou a desaparecer à medida que os fluidos do corpo voltavam ao equilíbrio. Há menos nevoeiro na minha cabeça, disse ela a Morrison durante um exame. Consigo pensar sem tanto esforço. É estranho. Sinto-me quase culpada. Culpada de quê? Perguntou ele. De comer tão bem quando a minha mãe ainda está em Hamburgo, disse ela. Ela tem menos do que isto. Tenho a certeza. O paradoxo era doloroso. Numa terra de abundância, a prisioneira inimiga estava a ganhar força. Cuidadosamente contada,
caloria a caloria, enquanto a sua família na Alemanha, em ruínas, enfrentava pratos vazios. As semanas 3 e 4 trouxeram novos aumentos. Até as 800 calorias. Mais proteína, apareceu feijão. Pequenas porções de carne, por vezes leite em pó misturado nas bebidas. O som das colheres nas tigelas ficou mais alto. Algumas mulheres começaram a pedir repetição. Isso era um bom sinal. A fisioterapia começou em pequenos passos. No início, significava apenas sentar-se por mais tempo. Depois ficar de pé ao lado da cama com alguém a segurar um cotovelo. As primeiras caminhadas foram apenas atravessar a ala e voltar. O chão parecia duro sob os pés ainda sensíveis. Mas a dor era menor do que antes. Na quarta semana, o ganho total de Keith atingiu cerca de 5 kg. O rosto suavizou-se ligeiramente. O cabelo já não saía em tufos na almofada. Ela conseguia percorrer o comprimento do edifício sem parar. Embora ainda se segurasse às grades da cama, Morrison tirou novas fotos, as mesmas pernas de antes, mas um pouco mais cheias. As feridas mais pequenas, a pele menos esticada sobre o osso. Ele escreveu: paciente a ganhar aproximadamente 1 kg por semana. Músculo a regressar lentamente. Feridas a sarar. Sem sinais de síndrome de realimentação. Estado emocional melhorado. Na 8ª semana, Keith estava com cerca de 7 kg acima do seu peso mais baixo. Conseguia subir um pequeno lanço de escada se alguém ficasse por perto. Na 12ª semana, tinha ganho cerca de 10 kg no total, o que a colocava em cerca de 5 kg. Ainda magra, mas fora da zona de maior perigo. Pensei que ia morrer, admitiu ela um dia, sentada num raio de sol quente junto à janela. Agora consigo imaginar um futuro novamente. Não esperava isso. Do outro lado da ala, outras faziam progressos semelhantes. Os registros mostravam um padrão claro. Com alimentação cuidadosa e vitaminas, corpos esfomeados podiam regressar. Isto não era propaganda. Era a realidade escrita em pesos crescentes e pele a sarar. À medida que a força regressava lentamente, também regressavam as palavras. Morrison e Keith começaram a falar mais durante as verificações semanais. Ela falava de Hamburgo, de propaganda, do que lhe tinham dito sobre os americanos. Essas conversas e as cartas que se seguiram mostrariam em breve outra estranha verdade. Às vezes, um campo inimigo podia ser mais seguro do que casa. No final do outono de 1945, o ar em Camp Swift tinha arrefecido. As manhãs eram frescas, e as janelas abertas da ala deixavam entrar o cheiro, a erva seca e fumo de lenha distante, em vez de apenas pó e calor. Lá dentro, as mulheres na ala de nutrição também estavam diferentes. Ainda havia cansaço, mas havia também risos calmos, o tilintar de colheres, o ranger das camas, enquanto as pessoas se sentavam sozinhas. Keith já conseguia atravessar o complexo sem ajuda. Pesava cerca de 5 kg, mais de 9 kg acima do seu ponto mais baixo. As pernas ainda pareciam finas, mas conseguia subir escadas devagar, carregar o seu próprio tabuleiro, até ajudar a dobrar linhos numa mesa junto à janela. A sua mente, outrora entorpecida pela fome, sentia-se aguçada novamente. Com a força vieram as perguntas. Um dia, durante um exame, perguntou a Morrison como é que eu como melhor, como prisioneira do que comia como pessoa livre na Alemanha. Ele fez uma pausa antes de responder. Porque aqui, os mantimentos ainda se movem, disse ele simplesmente. Em 1944, os Estados Unidos produziram comida mais do que suficiente para o seu próprio povo e para os seus exércitos no estrangeiro. O nosso sistema de racionamento limita a escolha, mas não as calorias. Não temos verdadeira fome aqui, mas em casa, disse ela. Disseram-nos que vocês também estavam a passar fome, que as cidades americanas estavam em ruínas, que o vosso povo estava magro.
Morrison abanou a cabeça. Não. As nossas cidades não foram bombardeadas como Hamburgo ou Berlim. A maioria dos americanos passou pela guerra com pratos cheios. Esta é a parte que a propaganda não mostra. Isto não era propaganda. Era realidade. Diria Keith mais tarde à filha. Vi com os meus próprios olhos que o inimigo faminto que nos prometeram não existia. À medida que o inverno se aproximava, a Cruz Vermelha disse às autoridades do campo que alguns prisioneiros seriam agora autorizados a enviar cartas para casa. Tinham passado 6 meses desde a rendição da Alemanha. As rotas de correio estavam quebradas, mas reabriam lentamente. Havia um limite, 1 ou 2 cartas curtas, cuidadosamente censuradas. Nada sobre segredos militares. Para Keith, a parte mais difícil foi a primeira linha. Como é que ela dizia à mãe? Algures na Hamburgo em ruínas, que estava segura, a ganhar peso e a dormir numa cama limpa no Texas. Começou simplesmente, querida mamã, estou viva. Estou num campo na América. Chama-se Camp Swift, no Texas. Escrevo para te dizer que estou bem e que não te deves preocupar. O papel cheirava levemente a tinta e pó. As mãos tremiam um pouco enquanto escrevia sobre os meses finais da guerra. As rações a diminuir. O caminhar sem fim. As feridas nos pés. O dia em que mal se conseguia manter de pé. Escreveu. As minhas pernas deixaram de funcionar. Não conseguia fechá-las sem tremer. Quando o médico americano viu os meus pés, ficou chocado. Ele disse que eu estava perto da morte pela fome. Depois veio a linha mais estranha de todas. Os americanos alimentaram-me e trataram-me. Ganhei peso. Consigo andar outra vez. Têm sido corretos e humanos. Não cruéis, como nos disseram. Recebo mais comida aqui do que tu provavelmente recebes em Hamburgo. Estou grata, mas sinto-me culpada também. Quando a carta deixou o Texas em dezembro de 1945, viajou lentamente pelas mãos da Cruz Vermelha através do Atlântico para uma Alemanha onde os correios estavam destruídos, as ruas bloqueadas e muitos edifícios sem telhado. Levou quase 3 meses a chegar a Hamburgo. Em abril de 1946, Keith recebeu uma resposta. O envelope era fino e gasto. O papel lá dentro cheirava a umidade e fumo frio. A caligrafia da mãe estava mais trêmula do que antes. Querida filha. Lia-se: agradeço a Deus por estares viva e a recuperar. Não sintas vergonha por seres alimentada. É um conforto para mim saber que em algum lugar tens o suficiente para comer. Hamburgo está em ruínas. Vivemos em 2 quartos com parentes. A nossa ração é pequena, mas sobrevivemos. Vem para casa quando for permitido. Reconstruiremos juntas. O contraste era nítido. No Texas, Keith fazia 3 refeições cuidadosas por dia, mais pão e leite extra. À medida que o seu peso regressava a uma faixa saudável de cerca de 52-54 kg, em Hamburgo, uma ração oficial típica podia estar muito abaixo das 500 calorias e muitas vezes muito menos na prática. No entanto, era a mãe nas ruínas a dizer à filha em segurança para não se sentir culpada. Enquanto estas cartas se moviam lentamente através dos oceanos, os ficheiros de casos de Morrison moviam-se muito mais depressa através do próprio sistema do exército dos EUA. Os seus relatórios sobre as 30 mulheres em Camp Swift, com as suas tabelas de pesos, sintomas e recuperação, foram copiados e enviados para o Comando Médico do Departamento de Guerra em Washington. Em outubro de 1945, um oficial médico sênior, Coronel James Bradford, chegou a Camp Swift para ver por si mesmo. Passou 3 dias a ler os ficheiros, a olhar para as fotos, a falar com as pacientes. Caminhou pela ala, com o cheiro a sabão e guisado no ar, passando por camas onde mulheres do lado perdedor descansavam agora sob cobertores americanos. Isto é um trabalho notável, disse ele a Morrison.
viu que este não era um caso isolado. Mudou as regras de admissão e construiu um programa. Tem mais de 30 históricos de casos completos com meses de acompanhamento. Isto moldará a forma como tratamos prisioneiros em todo lado, respondeu Morrison calmamente. Estava apenas a fazer o meu trabalho. Senhor. Não, respondeu Bradford. Estava a documentar o que acontece quando um Estado moderno entra em colapso e deixa de alimentar o seu próprio povo. Estes registros serão estudados durante anos, por médicos, por historiadores, talvez até por aqueles que planeiam crises futuras. Nesse momento, a sala de exames no Texas tornou-se mais do que um lugar onde um médico e uma paciente se encontraram. Tornou-se uma janela para verdades maiores sobre a guerra, sobre a fome e sobre como o corpo de um inimigo pode contar uma história que nenhum discurso jamais conseguiria. Em breve a guerra acabaria para Keith. Listas de repatriamento estavam a ser elaboradas. Hamburgo esperava, danificada, mas ainda lá. E muito depois de ela ir para casa, os papéis que carregavam os seus números 87 libras. Depois 109. Depois 118 continuariam a viajar, moldando ideias sobre medicina, responsabilidade e humanidade. Essas ideias e as memórias que carregavam não acabariam com a guerra. Seguiriam tanto Keith como Morrison para a paz e para a história. Na primavera de 1946, o nome de Keith apareceu finalmente numa lista de repatriamento. A guerra tinha acabado, navios e comboios transportavam agora prisioneiros de volta através do Atlântico, em vez de soldados a ir na outra direção. Numa manhã quente do Texas, com o ar a cheirar a pó e óleo de motor, ela caminhou até o consultório médico para um último exame. Morrison olhou para os números na tabela dela. Altura ainda 67 metros. Peso agora cerca de 53. 5 kg, o seu IMC, outrora à volta de 14. Estava perto do limite inferior do normal. As pernas, outrora como paus, agora tinham forma. As cicatrizes nos pés estavam pálidas e fechadas. Quando chegou, disse-lhe ele, não tinha a certeza se viveria. Agora está mais saudável do que muitos civis na Europa. Salvou a minha vida, disse Keith calmamente. Você, as enfermeiras, a comida, o medicamento. Não esquecerei. Fiz apenas o que qualquer médico deveria fazer, respondeu ele. Era uma paciente que precisava de ajuda. Apertaram as mãos. A sala cheirava a compressas de álcool e linho limpo, tal como no primeiro dia. Mas tudo o resto tinha mudado. Ela deixou a ala não como um esqueleto, mal capaz de se manter de pé, mas como uma jovem mulher que podia caminhar de cabeça erguida. De volta a Hamburgo, o choque foi diferente. Quando Keith saiu do comboio, viu uma cidade de paredes quebradas e janelas vazias. O ar carregava pó, fumo e o cheiro tênue de tijolo queimado que nunca desaparecia completamente. As ruas estavam bloqueadas por escombros. Muitos edifícios eram apenas carcaças. As rações ainda eram pequenas, muitas vezes abaixo das 500 calorias no papel e por vezes menos na realidade. No entanto, ela tinha agora uma vantagem: um corpo reconstruído, algum inglês e competências de escritório. Encontrou trabalho com as autoridades de ocupação britânicas, ajudando a organizar formulários para reconstrução e racionamento. O trabalho parecia estranho, mas importante. Numa carta a Morrison, em 1947, escreveu: agora ajudo a organizar cartões de comida em vez de selos para soldados. Penso muitas vezes na ironia. Outrora acreditamos que governaríamos a Europa. Agora fazemos fila para cacau em pó vosso. Tinham vindo como conquistadores. Saíram como estudantes forçados a aprender com as pessoas a quem tinham chamado inimigos. Em 1950, escreveu novamente: Hamburgo está a erguer-se lentamente das cinzas. Casei com um homem que também foi prisioneiro. Ele esteve em França.
Diz que também foi mais bem alimentado no cativeiro do que em casa. Falamos frequentemente deste paradoxo. Em 1955, outra carta dizia: "Temos uma filha agora. Ela é saudável e bem alimentada." Quando pergunta sobre a guerra, conto-lhe sobre o Texas, sobre o médico americano que me tratou como um ser humano. Quero que ela saiba que os inimigos podem mostrar bondade e que isto não é propaganda, pois é a realidade que vivi. Morrison também seguiu em frente. Teve alta do exército em junho de 1946 e regressou a Filadélfia, mas não esqueceu a ala em Camp Swift. Abriu um consultório médico com um foco especial em nutrição e recuperação. Nas prateleiras do seu escritório estavam pastas grossas do Texas. Mais de 30 históricos de casos completos. Mais de 100 páginas de gráficos, fotos e notas. No final dos anos 40 e início dos anos 50, publicou vários artigos científicos usando esses dados. Um estudo detalhava como aumentar cuidadosamente as calorias de 200 para 800 por dia. Mais vitaminas. Podia trazer pessoas de volta da subnutrição severa com segurança. Outro alertava sobre a síndrome de realimentação e estabelecia diretrizes para evitá-la. Estes artigos foram logo citados repetidamente. As escolas de medicina usavam-nos para ensinar jovens médicos a tratar sobreviventes da fome. Numa entrevista de 1978 para uma revista médica, um repórter perguntou-lhe: "Qual foi o seu caso mais importante na guerra?" "Um ferimento de batalha." "Uma grande operação." Morrison abanou a cabeça. "Foi uma jovem mulher que mal conseguia andar 5 metros, porque tinha estado a passar fome durante meses," disse ele. "O caso dela ensinou-me que a medicina não é sobre bandeiras ou uniformes. É sobre ver o sofrimento e responder a ele." Em 1995, um historiador de nutrição que estudava guerra e fome escreveu: "Os registros de Camp Swift criados pelo capitão Morrison estão entre os documentos mais detalhados de inanição e recuperação que possuímos." As suas medições semana a semana e fotos cuidadosas formaram um modelo para o tratamento moderno da subnutrição severa em zonas de crise. A antiga sala de exames em Camp Swift já tinha desaparecido há muito tempo. O próprio campo tinha sido desmantelado. Erva nova crescia onde outrora estiveram barracões. Mas em arquivos e bibliotecas, o rastro de papel permaneceu. Ficheiros de casos, tabelas de pesos, a foto das pernas desperdiçadas de uma jovem mulher ao lado de outra, tirada 12 semanas depois, mostrando o lento regresso da carne. Keith morreu em Hamburgo em 2001 aos 80 anos. Rodeada de filhos e netos que nunca tinham conhecido a verdadeira fome. A filha doou mais tarde as cartas dela, incluindo as enviadas a Morrison. A um arquivo da cidade, Morrison morreu antes. Em 1988, com 85 anos, a família entregou os papéis dele da guerra a uma coleção de história médica. Investigadores ainda abrem essas caixas. Ainda veem os números 87 e 118, as notas sobre feridas e vitaminas. A prova silenciosa de que o cuidado pode cruzar linhas de batalha. Os seus corpos tinham desaparecido. A guerra acabara há muito. Mas a lição daquela sala quente do Texas perdurou. Quando um médico escolheu ver uma paciente em vez de uma prisioneira, mudou não só uma vida, mas também a forma como o mundo entendia a fome, a recuperação e a responsabilidade. A história de Keith Schmidt e David Morrison começa com uma visão chocante, pernas tão finas que mal conseguiam segurar um corpo de pé numa terra de armazéns a transbordar. Cresce para algo maior, um registro de como uma nação moderna deixou o seu próprio povo passar fome e como o seu inimigo os mediu. Alimentou e curou. O contraste é nítido. Um lado pregava força, mas perdeu o controle do pão e dos comboios. O outro lado lançava bombas, mas mantinha os seus prisioneiros vivos, com cuidado e calorias atentas. Tinham vindo como conquistadores, saíram como estudantes,
aprendendo que o poder sem responsabilidade leva a ruínas e pratos vazios. No final, a maior arma da América não foram as suas bombas, mas a sua abundância e a escolha de a partilhar até com aqueles que outrora usaram o uniforme do inimigo.